paz do Senhor a todos que me ouvem. Hoje eu tô gravando na parte da noite aqui, mas eu quero desejar para você, onde quer que você esteja, que seja um momento agradável, que o Senhor esteja sendo perceptível, porque a palavra de Deus fala que Ele está em todos os lugares, Ele é um Deus onipresente. Jesus falou que estaria conosco até o final, até depois do fim, até a consumação dos séculos, mas Ele nos garante que a eternidade existe e nós estamos buscando viver a eternidade com Ele, amém? Mais uma vez, a paz do Senhor, eu convido vocês, se puderem, abrirem a Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 11. Hoje a leitura será do versículo 28 ao versículo 30. Se você não tiver uma Bíblia do seu lado agora, seja muito bem-vindo a ouvir a minha voz. Eu não sei se agrada, mas que de alguma forma ela possa ser um transmissor de bênçãos, que o Senhor possa falar audivelmente ao seu coração, em nome de Jesus. O Senhor hoje nos convida a caminhar com Ele. E eu espero de verdade, tanto para você que me ouve, quanto para mim, que essa mensagem possa, como uma semente, se sentir confortável dentro de nós, que ela possa criar raízes, crescer e que possamos dar frutos no nome de Jesus. A palavra de Deus fala assim no versículo 28. Vocês estão cansados, enfastiados de religião. Venham a mim, andem comigo e irão recuperar a vida. Vou ensiná-los a ter descanso verdadeiro. Caminhem e trabalhem comigo. Observem como eu faço. Aprendam os ritmos livres da graça. Não vou impor a vocês nada que seja muito pesado ou complicado. Sejam meus companheiros e aprenderão a viver com liberdade e leveza. Às vezes, os versículos que foram lidos podem não parecer tão familiar, mas vocês, acredito eu que vocês já tenham ouvido: venham a mim vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. A versão da mensagem é uma versão mais simples de entender, e eu espero que nós possamos pôr em prática o que o Senhor nos propõe hoje, que é leveza na sua presença. O Senhor hoje está nos convidando a caminhar com Ele. A passagem foi de uma forma tão rápida, mas eu convido você, mais uma vez, quando tiver um tempo, releia esses versículos. Mateus 28, do versículo 28, Mateus 11, do versículo 28 ao versículo 30. Mas sempre quando você for ler a palavra de Deus, leia com calma, se possível, leia em voz alta, preste atenção naquilo que está sendo lido, porque como vimos no primeiro dia, no segundo, o Senhor nos convida a entender a palavra dele como uma carta direcionada individualmente para mim, para você, com o nosso nome, porque ele sabe das nossas necessidades. E hoje ele convida a gente a prestar atenção de como ele quer que seja essa caminhada com ele. A passagem nos deixa expressões destacadas e eu convido vocês a pensarem comigo. O Senhor fala: venham a mim. O Senhor fala sobre recuperar a vida, fala sobre descanso verdadeiro. Caminhem e trabalhem comigo. Observem como eu faço. Sejam meus companheiros. Sabemos que nós estamos numa caminhada onde o que foi deixado para nós é: assim como você foi salvo, transmita a salvação para outras pessoas. Nós somos embaixadores da parte de Jesus Cristo a levar o ID a toda criatura. Nós estamos aqui para servir de exemplos para aqueles que ainda estão aprendendo na caminhada. Mas o Senhor nos fala, através dessa passagem, que Ele quer que nós tenhamos essa caminhada com leveza. E Ele fala: observe como eu faço. Meditando no devocional de ontem, a gente foi convidado a imaginar que a gente está nas cenas em que a Bíblia nos apresenta. Então imagina o Senhor falando: vem, aprende como eu faço. Tem um livro que fala assim, simplesmente como Jesus. O que Jesus faria em nosso lugar? E Ele mesmo nos convida a observar como Ele fala,
como ele age, como ele trata o próximo, como ele trata ele mesmo, porque a palavra diz que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Como Jesus demonstrava amor por ele mesmo, como ele amava os seus discípulos, os seus amigos, aqueles que ele nem conhecia. Quando ele chegou perto de Zaqueu, ele falou: Zaqueu, desce daí que hoje me convém pousar na sua casa. E eu não acredito que o Senhor tenha feito isso com arrogância, mas quando você vai na casa de alguém, como você se apresenta? É com alegria de estar naquela casa, sabendo que com você está a palavra de Deus. Em qualquer momento o Senhor pode deixar uma porta abrir para que você possa falar do amor dele. Ou quando você vai em algum lugar, você já fica meio cansado, pensando: ai meu Deus, eu quero ir embora, sem lembrar que onde quer que o Senhor te levar, é o momento de você adorar a ele com as suas atitudes e aproveitar tempo e fora de tempo para falar do amor dele, ainda que não com palavras, mas com as nossas atitudes. Ainda a gente pode notar as diferentes maneiras com as quais o Jesus fala: fique comigo. Qual você acha que é a parte mais convidativa? Quando ele fala vem a mim, quando ele fala de recuperar vida, de descanso. O que você precisa? Qual é a sua necessidade de hoje? O Senhor está ouvindo, o Senhor está vendo, o Senhor está falando contigo. E eu convido você a meditar nesta palavra até o momento em que você for repousar a sua cabeça sobre o travesseiro. E se você estiver me ouvindo na madrugada, que o Senhor possa confortar o teu coração e trazer paz à sua mente, porque o que Ele tem para nós é repouso, é a paz que excede todo o entendimento, como assim diz a palavra dele, e é nela que nós cremos. Como seria andar e trabalhar com Jesus? Às vezes a gente fica pensando: como é difícil ter uma vida, um relacionamento com Cristo, nós devemos ser perfeitos. Não, nós devemos crer que perfeito é Jesus, mas a nossa caminhada não deve ser pesada, mas deve ser leve, porque as nossas batalhas, o Senhor batalha por nós. O que Ele quer é que com a nossa vida outras pessoas possam conhecer Ele. Mas pode ser honesto, o livro nos convida a pensar sobre a liberdade e leveza com a qual o Senhor fala que é a caminhada com Ele. Talvez não descreva muito bem o momento que a gente esteja passando. Talvez o nosso dia de hoje não tenha sido nada leve e talvez a maneira com que foi nos apresentado o Evangelho não tenha sido nada de libertador. Às vezes a gente pensa: eu saí de uma prisão para vir para outra, mas eu te digo, estar com Cristo é estar em liberdade para viver aquilo que o Senhor tem para nós. Nós não somos mais escravos do pecado, escravos do medo ou de qualquer outra coisa, mas nós somos filhos de Deus. Guarda isso na sua mente, nós somos filhos de Deus. Essa é a nossa identidade. Ao invés de ficar pensando no quão difícil, pesado, às vezes pareça ser esta caminhada, eu convido você a pensar que como você gostaria que fosse a caminhada. Porque talvez a gente possa estar distorcendo aquilo que a gente está vivendo. Talvez nós mesmos nos colocamos em algumas situações e jogamos a culpa em Cristo. Mas o Senhor nos convida: venha a mim, tenha um descanso verdadeiro, recupere sua vida. Caminhe, trabalhe comigo, mas observe como eu faço. O Senhor tem leveza, o Senhor tem liberdade para nós. Você já temeu o fato de andar com Jesus, que o fato de andar com Jesus provavelmente requer coisas difíceis e muitas vezes indesejadas? Você já teve medo de ser cristão? Pensar: eu vou ter que deixar de fazer isso, eu vou ter que deixar de fazer aquilo, eu não vou poder mais ir em tal lugar, eu tenho que me distanciar de tal pessoa. Mas o Senhor, mais uma vez, nos convida a observar como Ele trabalha. O Senhor não se afastava de ninguém, mas o Evangelho é uma peneira natural, onde você vai viver aquilo que a Bíblia propõe e as pessoas automaticamente vão se aproximar de você, querendo conhecer este Deus que você serve, da maneira que você vive. Mas automaticamente também pessoas vão se afastar, porque quanto mais perto de Deus a gente estiver, mais sensíveis ao pecado nós vamos estar. Ou seja, onde tem
roda de pessoas que não querem saber de Cristo, nós não vamos nos sentir confortáveis a estar naquele lugar. Então, eu convido você a pensar como Jesus agiria neste momento. As pessoas são mais que bem-vindas a estarem conosco. O Evangelho é para todo mundo e o prazer do Senhor é quando uma alma vem conhecer Ele. A festa no céu quando uma alma se rende ao Senhor Jesus. Mas para isso nós precisamos aprender com Ele o que fazer, o que falar, como falar. E hoje, a nossa oração vai ser uma oração muito pessoal. Nós já conversamos sobre a oração, acredito que no dia 3, mas vamos lembrar que é uma coisa muito íntima. O Senhor nos deu exemplo sobre a oração. Pai nosso que estás no céu, mas use a sua palavra, o que está se passando no seu coração neste dia. Não precisa usar palavras bonitas, mas pense em como o Senhor falou, vem a mim. Na verdade, quando o Senhor fala mim, comigo ou meu, isso ocorre 4 vezes na leitura que a gente fez. Talvez na versão João Ferreira de Almeida, com certeza está escrito de outra forma, mas eu convido você a meditar naquilo que o Senhor propõe através dessa leitura. Quando o Senhor fala vocês, é somente 2 vezes. E quando ele fala sobre ele, com ele, para ele, são mais vezes. Então, imagine que Jesus, neste momento, está falando com você. E qual seria a sua resposta a essa pergunta? Vem a mim. Você quer caminhar comigo, aprender comigo? Você quer trocar o fardo comigo, assim como está escrito na versão Ferreira de Almeida? Eu convido você a ler na sua versão também. O que você precisa falar com Jesus hoje? Abra o seu coração. A proposta é que a gente ande com Jesus e queira, seja na nossa mente, seja debaixo do braço, mas que a palavra do Senhor acompanhe a nossa caminhada, porque é nela que nós teremos a certeza do que estamos fazendo. Aprendemos sobre Jesus através da palavra dele, através de pessoas que vêm compartilhar conosco aquilo que está escrito na palavra. Por isso eu convido vocês a lerem a palavra assim que ouvirem ou quando chegarem em casa, mas releia em voz alta, tentem entender aquilo que o Senhor propõe para nós. Eu convido vocês a não confiarem apenas no que vocês ouvem, mas procurem entender diretamente da boca de Deus. A palavra do Senhor é direcionada para nós como eu posso falar, individualmente. Eu estou compartilhando com você que me ouve, mas o Senhor quer falar diretamente contigo através da leitura da palavra. Enquanto você caminha e pensa naquilo que você está ouvindo, pense nas palavras que Ele nos falou sobre descanso, sobre liberdade, sobre sermos seus companheiros, sobre leveza na caminhada. Pergunte ao Senhor, Pai, como? Como os meus dias podem ser mais leves? Quando a gente entender que a eternidade já começou e que as coisas que se passam nessa vida se passam, não são eternas, a gente vai se agarrar ao eterno, à presença de Deus, ao que Ele quer de nós. E mais uma vez o Senhor nos convida a aprender com Ele o que Jesus faria em seu lugar. O Senhor, aparentemente, lendo a palavra dele, eu olho e falo, meu Deus, o Senhor, sendo Deus, andou como ser humano, um homem comum, e mesmo assim parecia ser tão leve a caminhada. Jesus sentado à mesa com os seus discípulos, rindo, Jesus ia a festas, e mesmo assim, em nenhum momento, ele deixou de ser um exemplo. E eu peço ao Senhor neste momento que a nossa vida seja exemplo para aquelas pessoas que ainda não conhecem a palavra de Deus. Que o Senhor abençoe a sua vida e que amanhã possamos estar juntos mais uma vez. Deixo o convite. Amanhã, para o 5º dia, ou melhor, para o 6º dia do nosso devocional. Seja muito bem-vindo. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada e tchau!